Meus irmãos brasileiros, a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenho uma grata alegria, satisfação em poder me comunicar com alguns de vós. E a comunicação que tenho a fazer não é nada pessoal, sobre a minha vida, já disse aqui em outras oportunidades, de quando que eu venho, o que realizei no nome do Senhor até o presente momento, mas não é nada pessoal porque eu venho exclusivamente para tratar de um assunto muito sério. Não é dinheiro, não é bem-estar, não. O assunto que eu venho tratar com todos que me veem e ouvem-me é sobre a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando na ocasião da primeira vinda de Cristo havia uma expectativa muito grande por parte do povo judeu. E ainda existe essa expectativa. Eles, desde então, estavam aguardando a presença do Messias na terra. Messias quer dizer o Salvador. O Messias quer dizer o Libertador. O Messias quer dizer aquele que veio, que veria, no caso do judeu que ainda não veio, para eles ainda não veio, é aquele que vinha para resolver os problemas, principalmente político e militar do povo judeu. Pois aquela nação já vinha de muito tempo ocupada por nação estrangeira, naquele exato momento do nascimento do Messias, Jesus. Para nós, não para eles, aquela nação estava ocupada, dominada por governo estrangeiro. Qual governo? Roma. O governo de Roma tinha jurisdição sobre Israel. E aquela nação Israel, orgulhosa, porque tinha o privilégio de Deus ter se manifestado lá no Sinai, e eles, durante na sua jornada, ter escrito o Pentateuco, terem feito, Deus ter feito para eles o Decálogo, os 10 mandamentos. Então, Deus se manifestado através de profetas, através de patriarcas e de outros homens de reputação maravilhosa, bem libada perante Deus. Aquele povo tinha um orgulho. E, portanto, de ser uma nação de Deus, governada, dominada por Deus, uma teocracia, na verdade. Então, o que estava acontecendo naquele momento? Esse orgulho estava ferido. E quando eles estavam aguardando, quando Israel ainda está aguardando, ou estava aguardando, o Messias, então a expectativa daquela nação era muito grande com relação à vinda do Messias para libertá-los, para libertar o país, para libertar a nação, para libertar a cada judeu da mão do governo estrangeiro que houvera tomado a jurisdição sobre seus cuidados. Prezados, no nosso caso, não tinha expectativa porque nós éramos gentios. A Bíblia não tinha chegado a nós. O que era a Bíblia do Velho Testamento, os gentios não tinham a Bíblia em mãos. Era um livro exclusivamente dos judeus. Nenhuma outra nação tinha a Bíblia do Velho Testamento. Nenhuma outra nação. Era um livro exclusivamente do povo hebreu. Então, as nações gentílicas não tinham conhecimento que tem uma profecia que falava a respeito de um Messias que viria para libertar o povo da escravidão. Não tinha esse conhecimento. Não tinha esse conhecimento de que esse mesmo Messias tinha também a missão de curar os doentes, libertar os oprimidos do diabo e outras operações de maravilha na vida do povo. Esse povo gentil não tinha esse conhecimento. Após a disseminação do Evangelho, isso quer dizer, depois que Cristo veio, os apóstolos entraram em cena e começaram com os discípulos também percorrer o mundo de então, mundo de 2000 anos atrás. Então, os gentios
que são as nações fora do povo de Israel, melhor dizendo, esse começou a tomar conhecimento deste Jesus maravilhoso e chegou a nós brasileiros. A nós brasileiros. Quando o Brasil foi descoberto e aqui começou a povoar, começou a nação crescer, então já se tinha o conhecimento de Jesus. Quem veio trazer esse conhecimento? A princípio, quem veio trazer esse conhecimento de Jesus foram os padres jesuítas. Esses padres falaram para os índios, falaram para os portugueses, falaram para os brasileiros que aqui já estava crescendo e foi que falaram de Jesus. De Jesus na visão estrábica da Igreja Católica. Na visão vesga, estrábica é o mesmo que vesgo. Então, nesta visão distorcida da verdade, um evangelho distorcido, um evangelho misturado. Por que misturado? Porque não é evangelho fundado, criado pelos apóstolos, pelos discípulos do ano 33 depois de Cristo. Então, não era isso aí, era um evangelho de costumes. Era um evangelho de tradição, porque aí a igreja já estava cheia de tradição. Desde de Constantino, levou para lá a liberdade para os cristãos do ano 325, naquele concílio de Nicéia que houve. E ele dizendo que dava liberdade de culto. E ele levou para dentro desta igreja, a primeira igreja de 325, que foi uma miscigenação, foi uma mistura. Quando ele leva a liberdade, dizendo, eu, Constantino, imperador romano, dou liberdade de culto no domínio da nação romana. Todos que estiverem no nosso domínio têm liberdade para o culto. Aí ele fundou, eram 2 igrejas. Você talvez não saiba disso, meu dileto. Mas eram 2 igrejas. A igreja fundada em Roma por Paulo, lá por volta do ano 60, vamos arbitrar uma data mais ou menos assim, mas é por aí mesmo. E a igreja que já existia lá, que é do paganismo. A igreja dos ídolos, a igreja da idolatria, a igreja que fazia seus cultos a outros deuses e não ao Deus Criador, porque tal qual o judeu que houvera recebido o Velho Testamento por meio de Moisés e os seus, aquele povo também lá de Roma, não tinha na mão uma Bíblia, não tinha na mão, aí eles que fizeram, criaram a própria religião, por isso que era a igreja pagã, era uma igreja que já vinha bem antes, e essa igreja era criada dentro da idolatria. Você sabe, o Deus que era adorado lá em Roma, que tinha até um dia exclusivo de adoração para ela, era Mitra, era a deusa Mitra. E esta deusa, que já é do paganismo, então, lá na frente, bem depois, ela tinha o dia de domingo como adoração, chamado Dia Solis. E o povo judeu, Paulo, que era judeu, levou para sua igreja a verdade da Bíblia. Toda a Bíblia. Já tinha o Novo Testamento. Quando Paulo foi, pelo menos, tinha já as cartas. As cartas já existiam. Os manuscritos já existiam. E ele, Paulo, apóstolo, e outros irmãos que foram com ele, não se deram ao luxo de dobrar-se, quedar-se diante da idolatria de Constantino. Por isso a igreja no ano 325, estou falando 325, já era uma igreja perseguida. E não era mais a mesma igreja. Já tinha costumes do paganismo, já tinha entrado dentro dela. Já não era mais a mesma. E esta igreja, em Constantino, em 325, no concílio de Nicéia, patrocinado por ele, chamou bispos, pastores do mundo inteiro da época e reuniram-se em Nicéia e fizeram Nicéia lá na Turquia. E fizeram esta assembleia, esse concílio. E lá ele disse, eu, Constantino, imperador de Roma,
dou liberdade de culto para os cristãos, do cristianismo. E ao mesmo tempo, diz, só tem uma coisa que eu quero fazer. Quero que também o sábado dos judeus, os 10 mandamentos dos judeus, seja anulado. E nós vamos colocar o domingo da deusa Mitra. E isso ficou assinado, conhecido, e mudou-se o tempo, mudou-se a lei de Deus, melhor dizendo, e a igreja, aquela igreja de 325 passou a ser uma igreja adulterada. Passou a ser uma igreja, sim, do cristianismo, mas adulterada, fundira-se com a igreja. Você que está aí, meu querido, querida, você não sabia, fundira-se com a igreja do paganismo, com seus costumes, com sua tradição antiga. Lembre-se, eu estou lhe dizendo que a igreja do paganismo era antes da Bíblia. Não existia a Bíblia para a igreja do paganismo, como também para as outras nações. Cada nação naquele tempo tinha o seu Deus. E tinha os seus totens, e tinha os seus sacerdotes, criados para dar foros de verdade a essas igrejas pagãs. Tinha na Grécia, no Egito, em Roma, na Mesopotâmia e por toda parte. E a igreja dos apóstolos, criada no ano 33, fundada na pessoa de Jesus, era diferente. Esta era a igreja verdadeira. Era, estou citando o verbo no passado, porque não é mais. Desde 325, que ela não é mais verdadeira. A pessoa de Jesus é verdade, a palavra do Novo Testamento é verdade, porém adulterado, com costumes, com tradição. Você deve ter ouvido também, visto, há poucos dias um padre da Igreja Católica se levantou e disse que a Bíblia, que a tradição da Igreja Católica era acima da Bíblia, palavra de Deus. E disse ele, por quê? Quem fez a Bíblia foi a Igreja Católica. Padre, que conversa é essa, padre? Como é que você, reverendo, tem condição de dizer uma coisa dessa, como se o povo brasileiro fosse bobos? Se nós brasileiros fôssemos tapados de entendimento, não conhecêssemos nada. Ora, que Igreja Católica fez Bíblia quando? A Bíblia foi escrita por homens de Deus, Paulo, Pedro, Tiago e tantos outros, homens cheios do Espírito Santo, que ditaram aquilo que o Espírito Santo lhes dizia e escreveram em um livro chamado Bíblia do Novo Testamento. Não foi a Igreja Católica criadora da Bíblia. A Igreja Católica não existia. Você sabia que eles dizem aí que Pedro foi o primeiro Papa? Você sabia que nesse tempo não existia a Igreja Católica Romana? Não existia. O que existia era o paganismo e a Igreja que Paulo fundou, que era a Igreja do cristianismo. Mas não tinha Papa. Não tinha Papa. Não tinham sequer bispos. Mais tarde é que essas nomenclaturas foram sendo criadas e colocando na igreja como foros de verdade e com domínio. Os 5 primeiros bispos que tinham um domínio tremendo nas igrejas foram os 5 bispos de Roma, era o maior deles, é o mais forte, o bispo de Jerusalém, o bispo de... Bom, agora me escapou. Eu tenho escrito aqui, mas me escapou. Lá do Egito, só são 4, e o outro lá de Éfeso. Esses 5 bispos eram os bispos dominantes, os bispos fortes, e que o tempo foi passando e eles foram dominando. A igreja, desse tempo que eu estou lhe dizendo, querido, vou falar para você, não tinha presidente da igreja, não existia presidente, não tinha domínio. Cada pastor, cada ministro, que era chamado pelo Espírito Santo, era feita uma assembleia dos mais velhos, dos mais antigos, que estavam sob o governo daquela região, vamos dizer, o bispo lá de Jerusalém, o grupo de Jerusalém, mandava que ele fosse para determinada cidade, e lá naquele lugar, naquela cidade, ele trabalhava com autonomia, totalmente autônomo. O que ele tinha em mãos? Os manuscritos,
das cartas e tinha o manuscrito do Evangelho e do Velho Testamento. E ele executava isso aí. Tudo em harmonia com aquele concílio do ano 50 que houve lá em Jerusalém, quando todos se reuniram para tomar diretrizes e dizer como é que a igreja ia caminhar. Meu prezado ouvinte, é importante que você saiba disso. É necessário que você saiba disso que eu estou lhe dizendo. Porque a nossa preocupação, a nossa responsabilidade é com a volta de Jesus. Se havia uma expectativa grande naquele instante, do povo judeu, esperando com ansiedade o Messias, até hoje estão. 2000 anos depois que Jesus apareceu, João disse, é ele aí, ó, apontou o cordeiro que tirava o pecado do mundo, e eles não quiseram, inclusive mataram a Jesus, porque se confundiram. Para o judeu, ele é monoteísta, não tem mais que um Deus. E Jesus, eles entenderam que era um segundo Deus, não era o segundo Deus. Só há um Deus, ele era o Deus. Aquele corpo chamado Jesus era a revelação. Era o corpo. Deus é espírito, não se vê. Deus estava nele, em Jesus. E o corpo que apareceu para sofrer pelos nossos pecados é aquele que foi criado por Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O que é o Verbo? É a palavra. Ela se fez carne sobre a ação de Deus e habitou entre nós. Eles não entenderam. Então aquela expectativa toda, o Messias vai vir. De repente vira um homem queimado pelo sol escaldante da Palestina. Eu estive lá e vi. O sol é escaldante. Eu cheguei em casa queimado, 10 dias que eu fiquei lá, cheguei queimado. A minha família pensou que eu tinha mudado a cor. Disse, não, foi o sol que me queimou. Lá é terrível, 40 graus, constantemente. E ele, naquele tempo, não tinha carro, não tinha guarda-chuva. E ele andando por aquelas estradas empoeirentas, areia quente, tem muita pedra, queimado pelo sol. Eles só olharam assim, não, isso aqui não é Deus não, isso é um paloureiro. Isso aí é um conversador, isso é um mentiroso, é um enganador, como tantos outros que já houveram durante aqueles 400 anos que eles ficaram sem a voz da profecia. Não houve profecias, desde Malaquias até o aparecimento de João Batista na margem do Jordão, não houve profecias. Correram-se 400 anos. Então, quando eles viram aquele homem queimado pelo sol da Palestina, não, isso é um enganador. E levaram ele ao Calvário, à morte. Rejeitaram o Messias. E até hoje rejeitam o Messias. Eles o chamam de homem que ficou pendurado no madeiro. É aquele pendurado. Não tem valor, mas tem um valor todo especial para nós. Porque ele nos trouxe coisas maravilhosíssimas. Nos trouxe a libertação dos nossos pecados. Hoje somos livres do pecado. Estamos prontos para o arrebatamento, que eu vou tratar daqui a pouco sobre este assunto, o arrebatamento. Você, querido e querida irmã, feliz a mensagem de Jesus. A mensagem do Messias, que veio para nos salvar do pecado e da morte e nos dar a vida eterna. Na sequência, eu vou lhes apresentar um dos maiores milagres que ainda vai acontecer, produzido por Jesus, que é o arrebatamento seu e o meu. Amém? Deus te abençoe. Em nome de Jesus, eu abençoo esse ouvinte que está me vendo e ouvindo-me. Deus, revela-lhe a tua graça e o teu poder e dá-lhe força para que se converta, para que se conserte, para que se acerte na tua palavra e no dia da tua volta ele esteja pronto para subir contigo e os teus anjos. Em nome de Jesus, eu oro para a glória de Deus. Amém.